Jerusalém representa a tua casa. Jerusalém representa a igreja. Representa o local onde foi estabelecido para Deus derramar o poder da graça do Espírito Santo. E nesta manhã, sobre um trabalho de missões, a qual o tema até os confins da terra. Já foi falado que começa-se em Jerusalém. Mas nesta manhã o Espírito Santo me soprando ao meu coração, me trouxe esse texto. E a palavra de Deus também não está presa. A palavra do Senhor ainda está em movimento e ficará em movimento até a volta de Jesus. Mas a Bíblia relata que esta viagem, a segunda viagem do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que Paulo, aquele que perseguia a igreja, que passou agora a ser perseguido. A palavra de Deus diz que o missionário Paulo, aquele que gerava ameaça de morte para os cristãos, agora passa a ser perseguido por amor ao Evangelho. E a Bíblia diz que Paulo, este missionário, este grande missionário, a qual escreveu as cartas doutrinárias, o Espírito Santo de Deus revela a nós por meio da palavra do Senhor que o Espírito Santo tinha uma grande obra na vida do apóstolo Paulo. A igreja já tinha sido alcançada em Jerusalém, em Samaria, mas Deus estava preparando Paulo para os gentios. Deus está preparando homens e mulheres nesta manhã para uma grande obra. Os judeus já tinham recebido o poder do Espírito, mas ainda tinha Macedônia, ainda tinha Troades, ainda tinha sim lugares para ser pregado este Evangelho. E a Bíblia diz que esse perseguidor da igreja, que passou a ser perseguido, ele gerava ameaça de morte. A palavra do Senhor fala que ele estava com carta ali do sumo sacerdote para ir de encontro homens e mulheres em Damasco, para o prendê-los, para colocá-lo em prisão. Mas a Bíblia relata que quando ele estava indo perto já de Damasco, houve-se um clarão no céu. E a Bíblia relata que esse clarão, ele ouviu uma voz que saía e dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? A Bíblia diz que ele caiu em terra com seu rosto, aleluia, e perguntando: quem falas comigo? De onde vem esta voz? E o próprio Jesus se revelou para Paulo. Ali, na sua caminhada, o Deus poderoso se revelou para Paulo. E a palavra de Deus diz que foi no caminho de Damasco que ele ouviu a voz do Senhor que disse com ele todo atônico se levantou daquela cidade, naquele lugar, e foi para a cidade a qual o Senhor designou. Mas nesta manhã, o Espírito de Deus falava comigo que este grande homem de Deus era um missionário a qual foi designado a pregar aos gentios. E a palavra de Deus diz que é na segunda viagem missionária que ele estabelece em Filipe o começo da igreja em Filipe. A Bíblia relata que este homem cheio do Espírito Santo e autoridade, porque o apóstolo Paulo ele não foi forjado da noite para o dia, ele esperou 14 anos para ir para a obra missionária. Muitas vezes nós recebemos uma promessa de Deus, Deus vai te usar na missão, Deus vai levantar você, e nós achamos que é amanhã, mas não é. Eu lembro que quando
Porque nós somos imediatistas. Eu já achava que estava pronto. Com 2 anos de crente eu falei, agora eu estou pronto. Porque eu achava que ser missionário era usar um coque e uma saia debaixo do joelho e ter uma Bíblia de estudo na mão. Eu vi as missionárias assim, eu falei, agora eu estou pronta. Aí na missão, um dia Deus preparou uma viagem para mim, mas nesta viagem eu vi que eu ainda não estava pronta. Porque a obra missionária precisa Deus capacitar os seus obreiros e as suas obreiras na obra de Deus. Deus não vai mandar ninguém despreparado para a obra missionária. Rebia candarai, rebia candarai, rebia candarai, Deus vai levantar homens e mulheres nesses últimos tempos, mas cheio da graça do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo disse, eu não vim a voz com sabedorias humanas, mas eu vim com demonstração de poder. E nesta viagem, segunda viagem do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele estava em Troade, quando ele recebeu uma visão de um homem à noite dizendo, passa por Macedônia e nos ajuda. E a palavra de Deus diz que ele, entendendo que era a voz do Espírito Santo, ele entendendo que era uma chamada do Espírito Santo a passar pelaquela região, a Bíblia diz que imediatamente ele com Silas foi para aquela cidade, para aquela região. E a primeira cidade daquela região de Macedônia que ele chegou foi em Filipe. E a Bíblia diz que quando ele chegou em Filipe, a primeira coisa que ele fez foi procurar um lugar para estabelecer a oração. Eu não acredito em uma igreja que Deus chama ela e ela não tem altar de oração. Eu não acredito em uma igreja missionária que não vai buscar na oração. Mas não queremos pagar o preço na oração. Mas nós precisamos estabelecer altar na oração. Sem oração não tem milagre. Sem oração não tem poder. Sem oração não tem unção do Espírito. Mas o crente que entende o que é a chamada do Espírito Santo, o missionário que entende, ele não está preocupado se ele vai orar lá na beira do rio. Ele não está preocupado se ele vai dormir no chão ou se é no hotel. Ele não está preocupado, não. Ele quer saber é o que Deus quer na obra dele. Ele sabe quem chamou ele. Foi o próprio Jesus que estabeleceu e ensinou seu discípulo a buscar na oração.
Eu aprendi a orar no círculo de oração. Eu andava 2 quilômetros para ir para a igreja para orar, e carregando um carrinho com 2 crianças. Porque a primeira coisa que eles me ensinaram e me discipularam, falou: tem que orar, tem que buscar o poder do Espírito, tem que buscar o batismo. E eu lembro muito bem de uma mãe na fé. Não só uma, eu tive 2, mas essa marcou a minha vida. Porque ela, com 88 anos, era que abria ainda um ciclo de oração por muitos anos, mais de 70 anos de fé. E eu ainda tão inexperiente na oração. Ela sofreu 3 derrames. E todos os derrames ela ia, colocou marca-passo. E quando ela ia para o UTI, eu pensava: agora ela vai. Aí Jesus trazia ela de volta, porque Deus tinha obra. Mas ela já não conseguia mais abrir a igreja. E quantas vezes eu estava lá dentro da igreja, só eu e ela num círculo de oração. E ela dizia assim: eu vou te ensinar a louvar mais um hino da harpa, porque tu não sabe isso. E ela me ensinava e cantava comigo os hinos da harpa, só nós 2. E ela falou: vou te ensinar mais um. Quantas vezes eu tive que pegar ela lá na casa dela, porque ela estava arrastando a perna, porque ficou sequela do derrame que ela teve. E ela não conseguia mais atravessar a igreja. E ela falou: Rosane, eu não dou conta mais, minha mão não tem mais força para abrir a igreja, e eu vou te dar a chave e tu vai abrir. E eu peguei a chave da igreja, mas ainda muito nova. Quantas vezes eu acordava, era 8 horas o ciclo de oração, quantas vezes eu acordava 8h15, saía louca, descabelada. Meu Deus, a irmã Regina já está no portão. Mas ela estava lá todos os dias, chuva ou sol, com a sombrinha, ela estava lá naquele portão. Eu chegava atrasado, mas ela não. É uma fé inabalável na oração. Meus irmãos, ou nós voltamos e estabelecemos altares, ou nossa juventude estabelece altar e sai destes aparelhos, ou nós não vamos ter o poder do Espírito Santo. Porque vocês acham que esse pouquinho de poder que vocês sentem, o nosso Deus não é ilimitado. Ele tem mais poder. Ele é dono do poder e ele tem autoridade. Quantos de nós não temos mais experiência nem visões da parte de Deus? Cadê os dons do Espírito Santo? Cadê o dom de visão? Cadê o dom de língua? Cadê o dom de discernimento de espírito? Cadê o dom de profetizar? Cadê o dom de interpretar? Cadê o dom de maravilhas? Cadê o dom da palavra, da ciência, da revelação? Remando, eu vim aqui inflamar você nesta manhã, porque eu sei o que é ser arrebatado. Eu sei o que é ter experiência com Deus. Quando tinha um pregador pregando, falando sobre missão, e o Senhor fala: quem eu enviarei? Eu dizia: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quantas vezes caí no chão, ficava lá, não estava nem preocupado. Eu queria receber poder. Eu queria receber da parte do meu Pai. Eu sei quem é meu Pai. Eu sei quem é Ele. A reforma tem como? Eu e você. A reforma nós pode começar a estabelecer no altar.
Porque quando nós formos voltar, vocês vão ver o milagre acontecer. A cidade vai ser impactada. Aqueles que estão na beira do rio ouvindo a palavra, Deus vai abrir o coração deles, assim como abriu o coração de Lídia. Deus vai abrir o coração da palavra, porque Ele é Deus por meio da palavra. A Bíblia relata de uma mulher, Ana, profetiza Ana, de 80, quase 84 anos, não se apartava do templo, dia e noite, jejum e oração, esperando a promessa da redenção. Porque a oração é estabelecida no relacionamento com Deus. É na oração que você consegue ter vigilância na tua vida espiritual. Crente que não ora, ele não vigia. Ele dá lugar para o diabo. Ele dá lugar para a carne. Ele não consegue. E queremos ver coxo andar. Mas eu creio que aqui nesta manhã tem quem vai levar mais longe. Eu creio que nesta manhã Deus está levantando quem vai levar mais longe. Quem vai descer mais na oração. Quem vai renunciar mais na oração. Ei, covas, nepiará. Ramanaia sepia cantará. O apóstolo Paulo era esse que entendia muito bem o que era chamada missionária, o que Deus fez. Estabeleceu logo um altar. Vamos orar para ver o que Deus quer nessa cidade, para ver onde Deus vai entrar. Porque aquela cidade de Filipe era uma cidade dominada pelas trevas, dominada pelo espírito de engano muito grande. Havia um espiritismo muito forte, a qual revelava, a qual dizia, e o povo acreditava. A Bíblia diz que por muitos dias naquela cidade, ele indo e voltando para a oração. A palavra de Deus diz que havia ali uma jovem com espírito de adivinhação. Essa jovem tinha quem o lucrava por trás dela. Havia uma empresa de espiritismo. Havia alguém que dominava aquela jovem naquele dom maligno. Mas a Bíblia relata que por muitos dias eles ali, perturbou-se os corações, o apóstolo Paulo, porque ela dizia, estes verdadeiramente são homens de Deus. Mas a palavra de Deus diz que ele imediatamente perturbou o seu coração e repreendeu o espírito de adivinhação que havia naquela moça. Nós vemos a manifestação do Espírito Santo operando. Por quê? Porque, irmãos, aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Aonde o homem de Deus, a mulher de Deus chega, ela pode ser no serviço, na faculdade, lá no teu colégio, aonde você estiver, as trevas têm que ir embora. As trevas não ficam. Ela pode até ficar por alguns dias, mas Deus sempre mostra a sua igreja o que o inimigo está fazendo. Aonde está a ação do inimigo? Se Deus não mostrar para a igreja, o que será de nós? É o Espírito de Deus que revela a nós. Porque aonde tem luz, as trevas saem. O segredo é continuar na oração. Porque lá dentro da tua casa, lá nos meios do céu, Jesus vai revelar aonde estão as trevas. Jesus vai mostrar.
Tem 3 anos que nós estamos pastoreando juntamente com o nosso esposo, meu esposo. Nosso pastor presidente ia fechar a congregação naquele lugar. Era uma obra que ninguém queria ir para lá. Todo mundo falava, lá tem uma cabeça de um jumento enterrado. Ninguém queria ir. Os pastores que estavam lá entregaram. Todos entregavam. Já se passaram mais de 30 pastores lá. A obra tem quase mais de 30 anos. E a igreja ia fechar. Eu estava pregando num dia, na mesma semana que Deus entregou aquela obra. Deus falou que ia me dar uma chave. E eu pensei que essa chave era a chave de um automóvel. Eu estava pedindo um outro carro. Mas com 3 dias nós fomos chamados, junto com meus filhos, com a minha família, a um grande desafio. E nós aceitamos a proposta. Porque o pastor disse, é a última opções. E se não for agora, nós vende aqui, compra em outro lugar e vamos construir outra igreja. E eu falei, eu vou. Porque eu sei quem me chamou para a obra. Eu sei o Deus que cura, eu sei o Deus que batiza, eu sei o Deus que pode fazer aonde ninguém dá nada por eles. Eu sei o Deus que pega aqueles que não têm nome, bota nome, nome, faz sentar entre os príncipes. Eu sei que e nós aceitamos aquele grande desafio de ir para aquela obra. A primeira coisa que eu fiz com meus filhos foi estabelecer um altar na oração. Eu falei, vamos orar. Porque Deus vai fazer com que essa terra seca comece a frutificar. Com 2 meses de oração eu tive uma visão naquela igreja. Aonde eu vi um cordel e vi tochas de fogo na esquerda, na direita, na frente e no altar. E eu falei, Deus, o que é que o Senhor está falando? O que é que o Senhor quer falar? Logo após eu vi um homem medindo com cordel toda a igreja. E Deus falava comigo, eu vou marcar este lugar pelo meu poder. Pelo meu fogo. Na nossa sede era só chacota. Será que você vai dar conta de tirar aquele jumento? Eu falei, eu não dou conta não. Realmente eu não faço nada. Mas o Deus que nós servimos vai fazer. O Deus que nós servimos vai desenterrar. Porque quando ele tem obra, a porta que ele abre, o diabo não fecha. Se foi Deus que estabeleceu, se foi Deus que chamou, o inimigo não tem poder, ainda que nós soframos açoite. Porque você está pensando que você vai fazer a obra com sinceridade e você vai só receber elogio. Não! Quem faz a obra com sinceridade, ele é açoitado, ele é perseguido, ele é caluniado. Mas nós sabemos quem nos chamou para a grande obra. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair. No mesmo mês que nós pegamos a igreja, montaram um centro de macumba, 3 casas após. O tambor começou a tocar de lá e nós começamos a adorar daqui. Quase 3 anos nós adorando o Senhor e eles no mesmo ritmo lá. Nós ouvia lá da igreja os tambor tocar e gente chegando. Mas eu falei, o Deus que eu sirvo, aonde chega a luz, as trevas têm que sair. Pode até demorar um tempo, mas ela vai sair. Quando foi agora, tem 4 meses, recebemos a notícia que a mulher do macumbeiro, Deus levou ela. Deus permitiu o inimigo. Aí o centro
com um conjunto de crianças, conjunto de jovens, conjunto de irmãs. Agora recente, Deus salvou um homem, 25 anos afastado, fumando. Ele disse, tinha 25 anos que eu fumava e não conseguia parar. Ele passando pela porta da igreja, ele parou. Quando ele parou, ele disse que nunca sentiu o que ele sentiu, algo sair de dentro, que o tocou e ele veio para o culto. E quando ele reconciliou, nunca mais ele colocou um cigarro na boca, está tocando lá na igreja. Porque Deus é o Deus que faz. Mas o apóstolo Paulo não estava nem um pouquinho preocupado com a perseguição. Deus está chamando homens e mulheres corajosos. Mas nós não podemos sofrer uma dor de unha que nós já quer falar. Nós já quer parar. Não pode vir uma perseguição religiosa que nós também quer parar. Não é tempo da igreja parar. Deus, a palavra de Deus não está presa. E ela vai se manifestar sobre a tua vida. Mas tem que ser com oração, com vida, com Deus. Eles oravam, não se importando com Deus. Pelo que ele é. Ele não precisa provar para mim. Não. Ele não precisa provar para mim e para você que ele é Deus. Não. Ele é. Sempre será. Ele sempre existiu, sempre existirá. Os fariseus pediam um sinal. Me dá um sinal que tu é filho de Deus. Nós não precisamos de sinal. Nós só precisamos que a palavra dele se manifeste no nosso meio, para que a edificação do corpo de Cristo seja edificado. Eu sei que nesta manhã o Senhor está levantando aqui homens e mulheres inflamados pela glória do Senhor, que não vai se vender, porque não é fácil nesses sistemas não se vender. Essa carga de poder. Eu tive uma visão. Por que eu estou falando de visão? Porque o texto está lá, Paulo teve uma visão à noite. É um dom. Tem que despertar vocês querem ver algo da parte de Deus, sim. Deus dom do Espírito. E é para a glória dele, não é para mim. Porque ele é bom e misericordioso. Eu vi uma coroa. Parecia uma coroa de um rei bem antigo. Daqueles rei bem antigo. Bem velha. E eu fiquei olhando aquela coroa. E o Espírito de Deus falou: olha mais para cima um pouco. Quando eu olhei mais para cima, eu vi uma outra coroa. Mas essa coroa era tão resplandecente que essas luzes aqui não dá para me comparar. Porque os meus olhos brilhavam para a coroa que eu estava vendo. E o Senhor falava: filha,
Essa coroa velha é o que os homens vão querer colocar em você. Mas a que eu tenho, essa é gloriosa. A glória dele. Você pode dizer que é ele que liberta. Você pode dizer aqui nesta manhã que é ele que faz. Ele tem coroa de glória te esperando. Tua recompensa está lá. Deus não é injusto. Não pense que o teu trabalho vai ficar em vão. Não pense, minha irmã, que teu trabalho vai ficar em vão, meu irmão. Porque Deus preparou uma coroa de glória. As costas estão doendo. Está cansado? Tá. Está enfermo? Tá. Mas vai. Vai. Porque tem muitos carcereiros que precisam ser salvos. Tem muita gente para ser salva. E a Bíblia diz que eles estavam ali à meia-noite e orava. E cantava hinos quando Deus derramou um tão grande terremoto que abriu a prisão de todos que estavam ali. Os presos ouviam. Mas a palavra de Deus diz que ali do lado tinha um carcereiro. E esse carcereiro, ele não acordou com a oração e nem com o louvor. Porque tem hora, irmãos, que a gente ora e canta e adora. Mas tem pessoas que ele é insensível, ele não quer. Ele endurece o coração. A Bíblia diz que o carcereiro estava ali do lado dormindo. O sono da negligência. O homem estava dormindo e não conseguia ver nada. Mas a Bíblia diz que Deus derramou um grande terremoto. Foi grande. Porque tem coisas que Deus precisa fazer. E tem que fazer grande. Porque senão tem pessoas que não acordam. O propósito do Senhor ali naquele cárcere com o terremoto não era soltar Pedro. Não era soltar o missionário Paulo e Silas. Mas era salvar o carcereiro. Temos que entender que a obra missionária não é somente falar, é agir. Não é só orar, também temos que ir. Também temos que contribuir. A obra missionária é muito mais além, porque tem carcereiro. E eu sei que tem carcereiro lá do lado da tua casa. Talvez tem carcereiro lá do lado do teu quarto. Tem carcereiro na tua rua. E Deus colocou uma igreja que em meio à dor não se intimida com o adversário. Já foi dito aqui. O apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo a última carta, dizendo: ó, eu sofro prisões, açoite. E a palavra de Deus não está presa. Você pode estar preso no momento, mas a palavra de Deus está agindo. A palavra de Deus estava agindo naquele cárcere. Que é um terremoto, mano. A Bíblia diz que foi e o carcereiro acordou. O Espírito de Deus fala comigo que Deus vai salvar neste lugar muitos carcereiros. Deus vai salvar. Tem carcereiro lá do lado da tua casa. Tem carcereiro dentro da tua casa. Tem pessoas presas lá. Deus não preocupa não. Nem que Deus tem que mandar um terremoto, mas vai ser salvo. Piarai, coloque-se aos pés aqui neste. Falar de obra missionária, temos que viver a missão.
melhores confortos, ganhar aplauso de todos, usar da psicologia para pregar. Fácil. Mas o poder do Espírito é muito mais além. Ainda que estamos presos, Deus está falando com você. Não abandone, porque Deus vai fazer uma obra lá. Está chorando, está na prisão, está lá amarradinho, pensando, ai, parece que não tem jeito. Adora, canta lá, adora lá, porque Jesus é o Jesus que entra. Jesus é liberta. Eu passei 8 anos orando pela minha mãe, para ela vir para o Evangelho. Às vezes eu achava impossível, tinha hora que eu desfaleci. Mas o Senhor fala, canta, ora, porque eu vou acordar carcereiro. Não preocupa não, tá sangrando, tá doente, mas faz. A igreja não pode parar. Você não pode parar. Jovem, desperta. Intimidade com Deus. Ter relacionamento com Ele. Para que o Espírito de Deus habite em nós. Porque o Espírito de Deus é dado àqueles que se arrependem, irmão. Não é quem é gospel, não, é evangélico. Somente sou evangélico. É muito mais além. É habitar em nós, Ele quer morar em nós. E Ele quer salvar caseirinhos. A Bíblia diz que o terremoto foi grande. Deus vai mexer em estrutura de casas aqui. O Espírito de Deus fala comigo que Ele vai mexer em estrutura de casas aqui. Deus vai trazer carcereiros aqui. Carcereiros que estão pensando que a sua vida está acabada. Deus vai permitir um terremoto para eles verem quem é Deus que manda. Porque muitas vezes, irmãos, eles acham que nós que estamos presos, mas é eles que estão presos. Eles acham que nós estamos presos nesse negócio de orar, nesse negócio de adorar, nesse negócio de ir para a igreja todo dia. Mas é eles que estão presos. Deus vai mostrar quem é que está preso, porque a palavra não está presa. Deus vai mostrar quem é que está preso. Deus vai mostrar. Tem carcereiro. Acho que nós estamos presos na religião. Por que anda assim? Por que se mexe assim? Esse povo está preso. Deus vai acordar carcereiro. Porque a palavra de Deus tem que ser pregada. Eu quero te convidar aqui nesta manhã, aqui na frente. Eu quero convidar a igreja para vir aqui na frente. Vem aqui na frente. A igreja